Bom dia, pessoal do sexto ano, professor Marcelo de Matemática na área, vivendo dias de youtuber, isso aí, né? Bom, e aí, estão com saudades da escola? Saibam que nós aqui estamos morrendo de saudades de vocês. Uma escola sem alunos não tem a menor graça. Bom, devido ao coronavírus aí, a gente vai ficar um tempo com aulas online. Será um tempo de aprendizado tanto para vocês, né? Um modo diferente de ter aula, quanto para nós, professores. Então, a gente vai se adaptando aí durante esse período. Bom, eu achei melhor a gente começar a nossa primeira aula, né? Então, aqui é a nossa aula 1. As aulas nossas serão nesse formato de videoaulas, né? Sempre filmando aqui, usando um aplicativo. E nessa aula eu achei melhor a gente fazer uma revisão do que nós estávamos estudando. Nós estávamos vendo as 4 operações com números naturais. Quando a gente fala aqui em 4 operações, é bom salientar, né? Que são as operações de adição, de subtração, multiplicação e divisão. Bom, falando em números naturais, a gente subentende que os números naturais são os números de contagem, né? É o 0, 1, 2, tá? Então são números que não têm vírgula, que não são negativos, então são números naturais, 0, 1, 2, 3 e assim vai até o infinito. Então são essas 4 operações com esse tipo de número que nós estávamos, né, antes da parada por conta do coronavírus. Bom, então vamos fazer uma breve revisão, né? A adição e a subtração, deixa eu só colocar aqui. A adição e a subtração, elas faziam parte do tema 2 na apostila. Então, se alguém tiver com a apostila aí nas mãos, né? Isso aqui fazia parte do tema 2. Já a multiplicação e a divisão faziam parte do tema 3. Tema 3. Ok? Então vamos lá. Uma breve revisão. Quando a gente fala em adição, o que nós temos que saber, né? O que é importante? Bom, eu coloquei três itens aqui. As ideias, né? Quando eu leio um problema, como é que eu identifico que eu vou resolver aquele problema usando a adição? Então, na adição, a gente vai conseguir perceber ideias de juntar, né? Quando eu tiver a ideia de juntar, deixa eu colocar mais para baixo que ficou muito em cima. Juntar ou acrescentar, né? Então, muitas vezes, essas palavras vão aparecer no problema ou simplesmente vai ter a ideia delas, né? Vai estar implícito a ideia de juntar e de acrescentar as coisas. Quando a gente for trabalhar com uma adição, nós podemos usar o algoritmo usual, que é esse que está montado aqui embaixo, né? Mas também podemos usar o algoritmo da decomposição. Eu não quis prolongar muito, tá? Então só coloquei o algoritmo usual, que é o que nós costumamos usar com mais frequência. O que é importante eu lembrar no algoritmo usual? Que na montagem dele eu devo colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante, né? Na hora que eu for somar, eu somo as unidades. 7 unidades mais 5 unidades são 12 unidades. Eu não vou escrever o 12 aqui, né? Eu vou escrever só o 2. E as outras 10 unidades, né? Lembrando que 12 é 10 mais 2. Então eu vou deixar só 2 unidades aqui. E as outras 10 eu vou transformar em uma dezena. Então sobe uma dezena ali. Então essa é a ideia do subir. Vou apagar aqui também. Bom, agora eu vou somar as dezenas. Eu tenho 8 mais 3 são 11, mais 1, 12. São 12 dezenas também. Então eu não vou escrever o 12 aqui, né? Eu vou deixar só 2 dezenas. E as outras 10 eu vou transformar em uma centena. E agora eu somo as centenas, dá um total de 6 centenas. Bom, também é importante eu saber o nome, né, dos números que estão envolvidos aí na adição. Então, por exemplo, os números que estão sendo somados são chamados de parcelas. E o resultado da conta, né, esse 622, é chamado de soma ou total. Tanto faz eu chamar de soma ou de total, certo? Bom, em relação às propriedades, também é importante eu salientar algumas. Nós estudamos 3 propriedades da adição, eu vou colocar algumas aqui. Nós vimos a comutativa,
que é aquela que diz que se eu trocar a ordem das parcelas, não vai trocar o resultado. Por exemplo, 10 mais 4 é igual a 4 mais 10. Tanto faz a ordem que eu trabalhe as operações, o resultado é o mesmo, né? Vai dar 14 em qualquer um dos casos. Tem uma propriedade associativa. Vou colocar aqui associativa, que diz que a gente pode associar da forma que a gente achar melhor, né? Por exemplo, 10 mais 4 mais 6. Então eu posso estar associando, fazendo 10 mais 4 primeiro, depois somando com 6, ou eu posso fazer o contrário, né? Vou colocar aqui o 10 mais 4 mais 6 de novo. E vou estar associando de uma outra forma. Ao invés de associar o 10 mais 4, eu vou associar o 4 mais 6 e depois somar com 10. Então, a associativa ela é uma propriedade da adição, né? Você pode começar fazendo a conta de adição da forma que achar melhor, da forma que achar mais fácil. E a última propriedade é a do elemento neutro. E o elemento neutro da adição é o zero, né? Qualquer número que eu some com zero, continua dando o próprio número que você tinha. Não sei se, acho que não vai caber aqui, né? Se eu fizer 5, vou puxar para cá, tá? Se eu fizer 5 mais 0, continua dando 5. Se eu fizer 10 mais 0, continua dando 10, tá? Então, 0 é o que a gente chama de elemento neutro da adição. Bom, em relação à subtração, vamos falar primeiro das ideias, né? Quais são as ideias que, quando eu leio um problema, eu sei que eu devo resolver ele por subtração. Então, aqui a gente vai ter a ideia de tirar, completar, comparar. Tá? Então, são ideias que podem aparecer tanto explícita como implicitamente num problema, né? Podem estar a palavra comparar ali, ou ter a ideia de comparar. Por exemplo, Joãozinho tem 10 reais, a Maria tem 5, quanto que o João tem a mais que a Maria? Então a gente está comparando, né, a quantidade do João com a quantidade de dinheiro da Maria. Então é uma ideia de comparação, né? Se é comparação, a gente resolve com subtração, né? Quanto a mais. Ou ainda, quanto falta para a Maria ter a mesma quantidade que o Joãozinho? Aí já é a ideia de completar, né? Quanto falta é a ideia de completar. Quanto a mais é a ideia de comparar. E a ideia de tirar é você vai subtrair alguma coisa, né? Você tinha 10 reais, gastou 15, então você está tirando. Você tinha 20 reais, gastou 15, então você está tirando 15 reais do seu dinheiro. Tá? A ideia de tirar. Em relação ao algoritmo da subtração, a gente tem sempre que colocar um número maior em cima. Então eu coloquei aqui o 425 em cima. Esse 425 ele se chama minuendo. Minuendo, certo? O número menor que fica embaixo, né, que é o que a gente vai subtrair, se chama subtraindo. E o resultado da conta que a gente vai chegar aqui embaixo, né, ele se chama resto ou diferença. Então, muitos exercícios também costumam dizer assim, né, qual é a diferença entre a quantia que uma pessoa tem ou a outra pessoa tem. Então, diferença também dá a ideia de conta de menos, porque é o nome que se dá ao resultado da conta de menos, ao resultado da subtração. Bom, é importantíssimo também, na hora de subtrair, de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar e assim por diante. E aí, muitas vezes a gente precisa fazer troca, né? Porque, por exemplo, eu tenho 5 unidades apenas. Como é que eu vou tirar 8 unidades se eu só tenho 5? Então, nesse caso aqui, o que nós devemos fazer? Uma troca. Eu vou pegar uma dezena daqui, deixa eu colocar de branco. Vou pegar uma dezena, tinham 2 dezenas, agora vai ficar uma só, né? E essa dezena eu vou transformar, eu vou trocar por 10 unidades. Então, eu já tinha 5 unidades, com mais 10 eu fiquei com 15. Então, agora eu tenho 15 unidades, né? Observem que a gente tem agora 15 unidades. E vamos subtrair 8. De 15 tirar 8, ficam 7 unidades. Certo? Bom,
Bom, agora vamos pensar na dezena. Eu tenho uma dezena apenas e tenho que tirar 3. Isso só é possível se eu fizer uma troca. Então eu vou vir aqui e vou pegar uma centena. Tinham 4 centenas, vou pegar uma, vão ficar 3 centenas. E a centena que eu vou pegar, eu vou trocar por 10 dezenas. Como eu já tinha uma dezena, com mais 10, vão ficar 11 dezenas. Então fiz uma troca. Agora eu tenho 11 dezenas e eu tenho que subtrair 3. De 11 tira 3, vão ficar 8. E depois eu tenho aqui 3 centenas e vou subtrair uma centena, vão ficar 2 centenas. Então deu 287. Esse é o resto ou a diferença da minha subtração. Só aí, nós vimos também que a adição e a subtração são conhecidas como operações inversas, né? Uma desfaz o que a outra tiver feito. Por exemplo, 40 mais 25 dá 65, ok? Daí eu posso pensar numa subtração para eu verificar se minha conta está certa ou ainda para descobrir uma das parcelas. Por exemplo, ó, 40 mais 25 dá 65. Se eu fizer 65 menos o 25, que é uma das parcelas, eu vou encontrar a outra, que dá 40, né? E se eu fizer 65 menos o 40, eu vou encontrar o 25, tá? Então, se eu pegar o resultado da conta de mais, né, a soma ou o total, e desse resultado subtrair uma das parcelas, eu encontro a outra parcela, tá? Na conta de menos, a mesma coisa, né? 15 menos 9 é igual a 6. Se eu quiser desfazer essa conta, é só fazer a adição. Se 15 menos 9 dá 6, então eu posso concluir que 6 mais 9 dá 15. Então, o resultado da conta de subtração, né, a diferença, mais o subtraindo, né, a diferença mais o subtraindo, vai dar o resultado do minuendo. 6 mais 9 é igual a 15, ok? Bom, se eu quiser conhecer o subtraindo, eu posso pegar o minuendo, que é o 15, tirar o resto, né, o resultado, que é o 6, e aí eu encontro o subtraindo. Então, são algumas ideias para a gente trabalhar com a adição e a subtração. Tá? Vamos supor um exemplo aqui, vamos colocar um exemplo. Suponha que eu não conheça, deixa eu apagar aqui esse número, e sei que o resultado da conta vai dar, o resultado aqui vai ser, deixa eu colocar aqui, 90. Então, 40 mais quanto, que é igual a 90? Então, eu posso fazer uso de uma subtração para resolver esse problema, né? Eu sei que 90 menos o 40 vai me dar a parcela que está faltando aí, que é 50. Então, esse ponto de interrogação é o 50. Né? Então, a subtração, ela desfez a soma, né? 40 mais alguma coisa dava 90. Se eu fizer a operação inversa, 90 menos 40, eu encontro que esse número era o 50, tá? E a mesma ideia aqui com a subtração. Só, então, aqui foi um breve resumo do tema 2, tá? O tema 2 da apostila. Peguem a apostila, né? Olhem para vocês compararem aí o conteúdo que foi passado. Os exercícios já foram todos feitos em sala, corrigidos e tudo mais. Depois a gente deu início ao tema 3. O tema 3 fala da multiplicação, tá? E aí, vamos começar como nos outros, né? Quais são as ideias que estão envolvidas numa multiplicação? Quando é que eu leio um problema, identifico uma ideia lá que está associada à multiplicação? Então, eu tenho várias ideias aqui para colocar, né? Por exemplo, quando a gente tem uma soma de parcelas iguais, é um exemplo de multiplicação. Comprei uma TV e vou pagar 10 prestações de R$57. Então, todo mês eu vou estar pagando R$57, né? Vai ser 57 mais 57 mais 57. Então, essa soma de parcelas iguais eu posso trocar por uma adição, né? Por uma multiplicação. 10 vezes o 57. Posso ter a ideia de organização retangular. Quando tem uma organização retangular. Por exemplo, um teatro tem 20 fileiras com 15 cadeiras cada fileira.
Então, basta eu fazer 20 vezes 15 que eu vou ter o total de cadeiras. Vou pegar outro exemplo aqui, outra ideia. Outra ideia é a ideia de proporcionalidade. Vamos colocar aqui, ó. Proporcionalidade. Tipo, comprei 2 quilos de ração para o meu cachorro e paguei R$ 15. Se eu tivesse comprado 6 quilos, né? 3 vezes mais a quantidade. Então, se eu triplicar a quantidade que eu compro, eu triplico o preço que eu pago. Então, a ideia de proporcionalidade. E ainda tem a ideia também de combinação. Como assim a ideia de combinação, professor? Maria tem 3 saias e 4 blusas. De quantas maneiras ela pode combinar essas peças de roupa, né? Usando sempre uma saia e uma blusa, qual é o total de possibilidades, né, de combinações que ela vai ter, certo? Então aí são ideias que ficam também subentendidas ou explícitas ali no problema. Em relação ao algoritmo, também tem um algoritmo usual, que é esse que eu estou representando aqui na tela, e o algoritmo da decomposição, né? Lógico que a gente costuma trabalhar mais com o usual. Vamos só recordar um pouquinho. Numa multiplicação, os números que estão envolvidos nessa multiplicação, eles são chamados de fatores, certo? E o resultado da conta que a gente vai chegar aqui embaixo é chamado de produto. Então, deixa eu colocar mais ou menos aqui, que vai estar o resultado. Ele é chamado de produto. Quando eu tenho multiplicação com fatores de 2 algarismos, a gente faz em etapas, né? Então, é como se eu não tivesse esse 1 aqui, né? Eu esqueço desse 1 que está aqui na dezena. Vou pensar só no 5. Então, eu vou fazer 5 vezes o 37. Para a gente fazer 5 vezes o 37, eu faço 5 vezes 7, que é 35. Ponho 5, sobe 3, né? Não vou escrever 35 aqui, certo? Tá? Então, eu não escrevo 35. Eu deixo 5 unidades e as 3 dezenas que ficaram eu subo, né? Depois eu faço 5 vezes o 3. 5 vezes 3 é 15. Mais 3 que subiu são 18 dezenas. Tá? Então ficou 185. Bom, agora que eu já multipliquei a unidade, né? Agora que eu já multipliquei o 5 pelo 37, chegou a hora de multiplicar aqui o 1, né? Esse 1 que vale uma dezena. Então, como esse 1 vale uma dezena, a gente começa colocando um 0 na unidade. Porque esse 1, na verdade, vale 10, né? Então, seria 10 vezes o 37. Como eu posso simplificar isso colocando um 0 aqui na unidade e multiplicando apenas o 1. Faço 1 vezes o 7, que é 7, e 1 vezes o 3, que é 3. Ok? Agora, a gente soma, né, esses resultados. A gente vai somar o resultado de 5 vezes o 37, né? Esse aqui é o resultado de 5 vezes o 37. E o resultado de 10 vezes o 37. Então, a gente vai somar agora esses resultados, dá um total de 5, 15, sobe 1, 1 mais 1, 2, mais 3, 5, deu 555, certo? Bom, em relação às propriedades da adição, né, nós estudamos 5 propriedades. A primeira delas, que é a comutativa, que é uma que vocês já conhecem há muito tempo, né, que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu fizer 7 vezes o 5, ou 5 vezes o 7, nas duas contas o resultado é 35, tá? Então o resultado aqui vai ser de 35 de qualquer forma. Eu esqueci de falar lá no outro slide, eu falo aqui, tá? O sinal de vezes, ele pode ser substituído agora por um pontinho. Então, ao invés de escrever 7 vezes 5 usando o x, eu posso usar o pontinho, tá? Então eu posso escrever 5 vezes 7 como 5, pontinho e o 7, certo? Então, o sinal de vezes agora tem duas representações. Pode ser o x ou o pontinho. Bom, outra propriedade importante para a gente ver é a associativa. Assim como na soma, a gente pode estar associando os fatores, né, da multiplicação da forma que a gente achar mais fácil. Então, 2 vezes 3 vezes 5, eu posso estar associando da forma que eu achar melhor. E o resultado final vai ser sempre igual, tá? Então, eu posso fazer, por exemplo, 2 vezes o 3 primeiro, que é 6. E depois multiplicar por 5, que vai dar 30. Ou eu posso fazer 3 vezes 5 primeiro, que dá 15.
depois multiplicar pelo 2, que vai dar 30 da mesma forma. Ou ainda eu poderia estar fazendo aqui, né? 2 vezes o 5, primeiro, que vai dar 10, né? Deixa eu colocar aqui, vai. Poderia estar fazendo 2 vezes o 5, que é 10, e depois o resultado vezes o 3, que dá 30 da mesma forma. Então essa é a propriedade associativa. Outra propriedade que nós vimos foi a do elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é o 1, porque quando você multiplica por 1, vai dar o próprio número. Por exemplo, 17 vezes 1 dá 17. Se eu pegar 1 vezes 45, 1 vezes o 45 dá 45. Certo? Deixa eu arrumar aqui, que ficou feio pra caramba. Tá, então o elemento neutro da multiplicação aí é o 1. 1 vezes o 45 é igual a 45. Isso. Bom, outra propriedade que nós estudamos foi o elemento nulo. O elemento nulo da multiplicação é o zero, porque quando você multiplica por zero, dá zero, né? Então, se eu fizer 4 vezes o zero, dá zero. Se eu pegar aqui o zero e multiplicar pelo 11, vai dar zero. Então, zero ele é chamado de elemento nulo da multiplicação. E, por fim, a gente viu a propriedade distributiva, que diz o seguinte, que quando eu tenho um dos fatores sendo uma soma ou uma subtração, né, de dois números, eu posso distribuir, né, o fator da esquerda pelos parênteses. Então, 2 vezes o 7 menos 5, eu posso usar a distributiva aqui e fazer 2 vezes 7, que é 14, menos 2 vezes 5, que é 10. Tá? Vai dar 4, certo? Ah, professor, e se eu tivesse resolvido os parênteses primeiro? Bom, se você tivesse resolvido os parênteses, ia ficar 2 vezes 2, que é 4 da mesma forma. E se você usar a distributiva, fica 14 menos 10, que também dá 4, né? Então, essa é uma quinta propriedade aí da multiplicação. Só também está na apostila toda a parte teórica, tem resumo no caderno que o professor passou, tem os exercícios todos resolvidos, então vale a pena retomar um pouco. E por último, nós fomos estudar a divisão, que era onde a gente estava, né? Lembrando que tem um vídeo de correção dos exercícios, ok? Eu deixei lá como correção das páginas 61 a 66, acabei de colocar no grupo. Acabei não, na verdade eu coloquei na segunda-feira. Só em relação às ideias da divisão, né? A gente tem aqui duas ideias que ficam explícitas ou implícitas no problema, que é a ideia de você repartir em partes iguais, quando você tem alguma coisa que vai repartir em partes iguais. E ainda tenho a ideia de quantas vezes cabe, né? Seria uma comparação. Saber quantas vezes uma coisa cabe na outra. Então, a ideia de comparação, né? Quantas vezes cabe. Bom, essas são as ideias, então, de divisão, né? Por exemplo, eu tenho uma régua de 20 centímetros, eu quero saber... Tenho uma mesa de 1 metro, eu quero saber quantas réguas eu vou precisar para preencher essa mesa. Então, eu tenho que saber quantas vezes o 20 centímetros cabe em 1 metro. Ou, tenho uma dívida aí de R$100 e vou dividir em 5 meses. Né? Vou dividir em 5 parcelas essa dívida. Então, aí também é uma ideia de repartir em partes iguais. Em relação aos sinais da divisão, a gente vai trabalhar também com 2 sinais, né? O sinal que nós já tínhamos, que são os 2 pontos com uma barrinha no meio, ou a gente pode usar simplesmente os 2 pontos, sem a barrinha no meio. Lembrando que uma divisão pode ser exata ou não exata, né? Exata é quando tem resto zero. Por exemplo, se eu pegar o 15 e dividir por 5, o resultado é 3 e o resto é zero, certo? Não tem resto, né? Então, se eu tiver 15 balas para dividir para 5 crianças, cada criança ganha 3 balas e não sobra nenhuma. Mas e se eu tivesse 16 balas e fosse dividir para 5 crianças, cada criança ia receber 3 balas da mesma forma, só que ia sobrar uma, né? E resto 1. Então, nesse caso aqui, o resto ia ser 1.
Em relação ao algoritmo, a gente também tem dois algoritmos aí, tem o algoritmo da estimativa e tem o algoritmo usual, né, da chave, que é esse que está aqui montado. Então, por exemplo, no algoritmo usual, eu começo fazendo a minha divisão sempre da maior ordem para menor. Então, no caso aqui, eu tenho dezena e unidade. Então, eu vou começar dividindo a dezena. 4 dividido por 3 vai dar 1, né? Então, quantas vezes o 3 cabe no 4? Uma vez. E vai sobrar alguma coisa? Vai, né? Vai sobrar 1. Então, 1 vezes 3 é 3. 4 tira 3, 1. Aí eu vou abaixar agora a unidade. Vão ficar 15 unidades. Vou juntar com a dezena que sobrou. Vão ficar 15 unidades. E eu divido 15 pelo 3. Ou ainda, eu posso me perguntar, quantas vezes o 3 cabe no 15? O 3 cabe no 15? 5 vezes. 5 vezes 3 é 15. E o resto é 0. Então, esse aqui é um exemplo de divisão exata, né? Uma divisão exata, deixa eu escrever aqui, divisão exata. Os números que estão envolvidos na divisão, eles também recebem nomes, e é bom a gente saber, né? O número que está na chave, né? O número que está como divisor aqui, né? Ele é chamado de divisor, é por quem eu estou dividindo. O resultado da conta, ele é chamado de dividendo. O resultado da conta é o quociente. Então, o resultado de uma divisão se chama quociente. O número que está sendo dividido, ele também tem um nome. 45 aqui no caso, ele se chama dividendo. Dividendo. E o resto da conta, né? Ele se chama exatamente assim, resto. Tá? Então, esse aqui, 000, é o resto. Ok? E é isso. Pessoal, então a gente tinha parado aqui na divisão. A próxima aula, né, vai ser a respeito da multiplicação e da divisão sendo operações inversas. Depois a gente tem algumas expressões numéricas para calcular. E aí a gente finaliza a primeira apostila, a unidade 1. Tá? Então, eu vou deixar um roteiro de aulas, tanto no aplicativo como na plataforma do Uno. Vocês vão ter toda semana uma atividade avaliativa referente ao conteúdo que foi trabalhado. Então, essa semana, no final, vai ter uma atividade avaliativa sobre multiplicação e divisão, né, que é o tema 3. Nós já fizemos um formulário que falava da adição e da subtração. Agora a gente vai fazer um formulário da multiplicação e da divisão. E, na semana que vem, a gente vai ter a nossa prova. Vai ser uma prova online. Prova bimestral, vai ser online, valendo de 0 a 10. Certo? Pessoal, espero ter ajudado vocês aí com uma breve revisão. Na verdade, ficou um pouco longo o vídeo, né? Eu esperava que ficasse mais curto. Mas assistam, a gente vai deixar sempre um fórum na plataforma para tirar dúvida, ok? Então, abraços e até a próxima aula.